Se a gente fica olhando só conteúdo, a gente morre na praia, né? Conteúdo é importante, mas o que é conteúdo sem distribuição? Olá, pessoal. Esse é o Ciência da Venda Podcast, podcast que reúne, inspira e traz estratégias de mercado de vendas para você que quer melhorar os seus resultados. O objetivo aqui é mostrar para você o caminho para o protagonismo em vendas, conectando as mentes mais experientes do mercado para um bate-papo leve, descontraído e com certeza com muitos insights legais para você que está nos ouvindo. Hoje eu estou com o Flávio, que ele é Head de Marketing da Shepay. Tudo bem, Flávio? Fala, Vini, tudo bem? Tudo certo por aqui? Pessoal, que está nos ouvindo aí, um super prazer estar aqui para poder bater esse papo. Legal, seja bem-vindo. Cara, hoje a gente quer falar sobre um tema que acho que você é uma das mentes mais brilhantes aí e Que é isso? comandou uma máquina gigantesca que é dar resultados digitais durante muito tempo, que é conteúdo para vendas, né? Assim, falar um pouco sobre como é que a gente pode pensar em um conteúdo que é voltado para vendas de uma forma inteligente e estratégica. Só que antes da gente começar, eu vou pedir para você que tá assistindo a gente aqui, se inscrever no nosso canal, deixar um like. E se for o caso, ficar com alguma dúvida ou quiser perguntar, é só deixar nos comentários. Flávio, assim, Ciência da Venda Podcast, ele é um podcast focado em vendas, né? Mas a gente tem tentado trazer muito da interface de marketing, porque sem um processo de marketing também bem feito, é muito complicado você achar que um vendedor ou alguém vai conseguir fazer ou vender tudo sozinho, né? Então, Verdade. assim, para gente começar, né? Como é que o conteúdo pode ajudar no processo de vendas? Como é que você entende conteúdo dentro desse todo? Excelente pergunta. Eu acho que a gente está aqui, a gente pode quebrar alguns mitos, assim. O primeiro de tudo é a gente entender que quebrar o mito de que vendas e negociação só tem que ser responsabilidade de um vendedor ou de uma vendedora. Isso não é verdade, né? A gente negocia sempre, a gente negocia em vários momentos da nossa vida, do nosso trabalho, mesmo a gente não percebendo isso. Eu, como profissional de marketing, mesmo sendo profissional de marketing, demorei um pouquinho para entender isso e um pouquinho para gostar, entender, gostar de negociação e gostar da área comercial, porque justamente não é preconceitos, mas conceitos antigos e a minha formação, coisas que me ensinaram no passado, né? Então, É quando a muito gente comum, olha, né? É não, muito comum a gente achar que não, marketing é marketing, vendas é vendas, são coisas distintas, não se gostam, não se falam nas empresas, né? não, total, isso tem muito de aquela coisa de, o meu papel de marketing é esse, se agora você que vende, você que é o vendedor, você que vai lá e se vira. Mas isso em todas as esferas, em todos os pontos de trabalho, todas as posições, né? Porque a gente precisa, eu como profissional de marketing, eu preciso negociar prazos, eu preciso negociar com o meu time, eu preciso negociar com os meus pares, eu preciso negociar com o time comercial algumas entregas, alguns alinhamentos. Então, mesmo eu não fazendo uma venda direta para um cliente, eu estou fazendo uma venda de um projeto, eu estou fazendo a venda de uma ideia. Então, quando a gente olha por essa ótica, o conteúdo vende alguma coisa. Todo conteúdo precisa vender, né? Quando a gente pensa num título para um artigo do blog, ou para o título desse podcast, o título de um vídeo no YouTube, esse título ele precisa chamar atenção. Ele precisa ser, como a gente fala no jargão, ele precisa ser vendedor, no sentido de que ele precisa, de fato, atrair a atenção e o interesse das pessoas. Então, aí já começa a conexão de vendas com conteúdo. No conteúdo por si. Se o conteúdo não vende, se você não consegue vender a ideia pelo próprio título, por exemplo, você já começa errado. Então, só queria fazer essa leve introdução, que às vezes muitas pessoas, e eu no passado também pensava isso, né? Não, eu não preciso saber vender, porque eu estou escrevendo, eu estou fazendo meu conteúdo aqui, depois o time comercial vende. E eu não acredito que é por aí. Eu acredito que a gente precisa aprender também algumas técnicas e aplicar isso no conteúdo, aplicar isso em copyright, em todas as nossas ações de marketing para a gente apoiar melhor, né, nós como marketing apoiar melhor o time comercial e como objetivo, seja de uma empresa, seja pessoal, seja de uma consultoria, enfim, de fato ter sucesso. Legal. Como é que você acha que, assim, como é que esse conteúdo ele participa do processo de vendas, né? Assim, acho que até a gente voltar num conceito também, né, de topo, É, meio e fundo de funil, acho que o conteúdo ele participa de quase todo o processo, né? Você pode ter conteúdos lá do topo do funil, da coisa mais trivial, até um case de fundo do funil, um material um pouco mais complexo, mais robusto, né? Acho que, com, com, como com, é que você vê essa interface entre as frentes? com toda certeza. Se a gente for pensar o conteúdo hoje, é impossível alguém fechar uma venda sem ter participação de conteúdo de alguma forma, ou fazendo o caminho contrário. É impossível eu fazer uma compra
se eu não tiver tido algum contato de conteúdo, seja pelo site, tem conteúdo ali na home do site, aquilo ali já é conteúdo de alguma forma. Ou seja, de algum material que eu consumi, ou seja, de algum material que às vezes o time comercial me apresenta, tá? Então, aproveitando que você puxou o gancho de todas as etapas do funil, todas elas são muito importantes aqui, né? Então, como que conteúdo ajuda vendas em topo, meio e fundo, né? Bom, pensando por topo de funil, eu vejo muito a oportunidade que a área de marketing tem de gerar não somente awareness, mas gerar demanda também para a área comercial através desses conteúdos de valor. Então, aqui o critério bem básico de inbound marketing, né? Você criar conteúdo sobre os problemas e as dores das suas personas e não sobre sua empresa. Isso aqui é o beabá mesmo, né? Mas a gente gosta de frisar bem. Então, olhando do topo de funil, o conteúdo vai ajudar o time comercial ou a área de vendas, né? Vai ajudar a posicionar a marca, porque a pessoa ela vai depois entrar no site e tem que ter uma mensagem consistente daquela marca naquela homepage, nem que seja, né? Vai ajudar também a gerar os primeiros leads, os primeiros contatos daquela pessoa com a empresa. Às vezes a pessoa está procurando um conteúdo, ou ela está vendo esse podcast aqui, ela não conhece ainda o DNA de vendas, mas ela está estudando inbound marketing, ela caiu aqui nesse podcast, ou caiu aqui no YouTube, e aí depois ela vai encontrar o DNA de vendas, então aqui está sendo o topo de funil para ela, entendeu? Porque ela veio através do inbound, depois ela vai entender de fato o que, que o DNA é, o que, que o DNA faz, o que, que o DNA, é, qual que é o objetivo, né, da empresa. Então esse é o topo de funil, gerar o primeiro interesse, muitas vezes a porta de entrada desse futuro cliente em relação à empresa. Então já ajuda aí, porque já prepara, já deixa o lead um pouco mais preparado, né? Então quando a equipe comercial precisar entrar em contato, a pessoa no mínimo já sabe que a empresa existe, né? Isso é importante quando a gente fala de inbound, que é basicamente a gente atrair esses contatos em vez de a gente ficar telefonando muitas vezes fora de contexto. Quando a gente desce para o meio do funil, aí a gente já tem um trabalho que a gente chama de nutrição desses leads. A gente precisa, esses leads já conhecem a nossa empresa, já sabem que a gente fala sobre determinado assunto, talvez não sabe da solução, mas aqui é o nosso papel aquecer eles e começar a levantar outras dores, outros problemas que talvez eles não tenham visto ainda, mas que é daí o nosso papel como marketing, ajudar essas pessoas ou essas empresas, no caso do B2B, entender que existem essas dores. Então aqui a gente vai fazer conteúdos para levantar esses problemas através de fluxos de e-mail, através das próprias redes sociais ou até no nosso site em si, sabe? Acho que o canal aqui não é o mais importante. Acho que o mais importante é a mensagem no momento certo, né? Depois que a pessoa já conhece a empresa e agora que a pessoa está levantando aquela dor. E quando a gente fala do fundo do funil, normalmente a gente fala assim de conteúdo já voltado para o produto ou voltado para o serviço, né? Com Então certeza. a gente já vai aqui para uh, até mais avançado que um case, né? O case ele fica entre o meio e o fundo do funil ali. Tem pessoas que gostam de colocar cases no meio, tem pessoas que gostam de colocar cases no fundo. Não estou aqui para dizer qual que é o certo, acho que depende da estratégia. Mas quando a gente fala de fundo mesmo, eu vejo muito a oportunidade de falar dos diferenciais do produto ou do serviço, por que contratar uma DNA de vendas e não uma outra empresa, por exemplo, né? Por que que eu vou comprar esse fone de ouvido e não esse fone de ouvido que eu estou usando? Ou porque eu comprei os dois? Por que que eu vou comprar esse mouse e não um outro mouse de um concorrente? Então aqui eu estou fazendo conteúdo sobre o meu produto e aqui eu estou falando por que que você deve comprar esse e não o concorrente. E isso ajuda muito a área de vendas, porque já deixa o lead também pré-preparado, né, Claro. quando acontecer esse contato. E um dos papéis que eu acredito também da área de marketing e da área de conteúdo é ajudar, em muitos casos, a equipe comercial nas próprias apresentações, né. Aí vai variar de acordo com o pitch, de acordo com a estrutura comercial e os processos, né. Mas no caso onde eu estou hoje, no SharePay, nós como marketing, a gente ajuda a criar as apresentações comerciais que a gente vai apresentar para aqueles leads que já estão bem avançados, aqueles leads que já estão validados por vendas e já saiu de pré-vendas, na verdade, né? Já está ali
na fase Cara, de cara, é validação. muito interessante você falar isso como assim, a gente entende isso como uma integração entre marketing e vendas, sabe. Como consultoria, né, em muitos momentos, a gente avalia esse tipo de apresentação e, cara, cada apresentação horrorosa, assim, que você põe a perder todo o processo comercial, o cara pode ter o processo comercial mais lindo, mais desenhado, aí chega um É, PPT horrível, um cara aquele sabe aqueles PPTs de 1980, com fonte de sim, word art, isso pode colocar a perder muito de uma venda, porque o encantamento na venda é fundamental, né. Então achei pode, legal exato. essa percepção de vocês de fazer esse trabalho em conjunto, porque de fato isso é um problema em muitas empresas que a gente encontra, muitas mesmo, assim, Não, claro, do cara falar assim, sim, estamos falando dos nossos produtos, das nossas ofertas, então é papel do marketing ajudar aqui também, ajudar a criar essa apresentação comercial e aí os vendedores depois eles replicam e se precisar adaptar para algum contexto específico, adapta. Mas o ponto aqui de a gente apresentar o produto e o marketing fazer isso é garantir a consistência que aquela pessoa teve lá no início da comunicação. Então lembra, muitas vezes, falando de inbound marketing aqui, ela entrou em contato com a empresa, na verdade ela não entrou em contato com a empresa, na verdade ela consumiu algum conteúdo, ela entrou em algum fluxo ali, baixou algum material, assistiu um evento, até levantou a mão, mas ela foi lá e pediu contato, né. Então quando a gente faz isso no fundo do funil também, para apresentar o produto, a gente garante que a mensagem seja a mesma, que a mensagem seja consistente, que o lead chegue no fundo do funil, e vê que na verdade o produto é outra coisa. Ele acha uma coisa, ele achava que era uma e ele vê, opa, isso aqui não era o que eu estava pensando, então na verdade eu não preciso. E aí o que ele faz? Ele acaba não fechando e acaba sendo até improdutividade para os vendedores. pois é. Cara, até uma coisa que você falou um pouquinho antes, né, em relação às vezes o cara tá ali no topo, aí descobre no Instagram, descobre no YouTube, até dá assim, como a gente vê isso, né, em muitos momentos, alguém liga lá no nosso telefone nosso escritório, e assim: "Pô, eu vi vocês no Instagram e quero saber mais", e tal. Então, assim, às vezes a pessoa fica noiada na atribuição, que a atribuição é um dos maiores problemas que a gente tem em marketing hoje, né. Pô, o cara converteu porque viu o blog ou ele converteu porque ele viu o anúncio, ele viu, enfim. E é difícil fazer, é É, difícil a gente ter fica tecnologia que não custe o olho da cara, assim, para ter um modelo de sim, atribuição que funcione mesmo, assim, sabe. É um grande desafio. é um grande desafio. E E muito bom o ponto que você puxou, que quebra aquele mito também da jornada de compra ser linear, né. A gente Sim, vai sim. lá e a gente desenha uma baita de uma jornada de compra, o lead vai entrar aqui, ele vai consumir esse conteúdo, a gente vai guiar ele aqui, porque a gente vai fazer esse fluxo, ele vai fazendo isso. Quando no final das contas não cada pessoa tem uma assim, não que não existam gatilhos, né, mas cada pessoa vai ter o seu momento e a jornada de compra nunca vai ser igual entre uma pessoa e outra. Esse ponto que você trouxe de redes sociais, assim, por muito tempo, na minha época que eu trabalhava ainda na RD Station, a gente via, por exemplo, o canal de redes sociais como um canal que não gerava venda, um canal assim, nem vamos tentar vender por esse canal aqui que não vende. E algumas vezes até pensando em investir menos, porque não dava o resultado aparente ali, o resultado que vinha Sim, no dashboard, né. Mas a gente insistiu, porque a gente acreditava muito nisso, muito no valor desses conteúdos que a gente criava ali, e a gente começou a ver com o passar do tempo pessoas que fechavam e nas entrevistas depois elas falavam: "Ah, não, na verdade primeira vez que eu conheci vocês foi porque eu vi um vídeo de TikTok que vocês faziam, um vídeo tipo TikTok, sabe? Ou, aham, eu vi um vídeo engraçado ou um post comemorativo", nada a ver falando sobre o produto ali, mas a pessoa engajou de alguma forma e foi ela descobrindo, ela foi indo atrás e descobrindo. Só que isso não estava no nosso dashboard, isso a gente não consegue ver sempre na atribuição. pois é. Porque às vezes a pessoa vê num dispositivo, né, ela tá aqui, ela olha no celular, daí ela vai para o computador e vê com outro e-mail, que é outro problema que a gente tem, né. A pessoa vai lá e Sim, faz uma conversão com o e-mail pessoal e outra conversão depois com o e-mail profissional, e nem sempre você consegue cruzar isso, dependendo da sua empresa, se não tem tecnologia suficiente, você não consegue cruzar, então você está falando com a mesma pessoa, com comunicações diferentes. Então, a atribuição é um grande é um desafio gargalo que a gente bizarro, né. tem. É, É um gargalo e, assim, o que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, né, nos vendo, é pensar o seguinte, cara, atribuição, não adianta você ficar noiado que você vai ter o mínimos detalhes ali, que você vai saber todos, assim. Às vezes o cara que tá convertendo pelo Google, ali no orgânico, ele na verdade te viu no TikTok, ele te viu no Instagram, ele só fez uma ação
através de um outro canal, né. Então, é importante ter um pouquinho desse sentimento, e acho que o time de vendas também pode nos ajudar nisso, de na hora de abordar esse lead, de fato perguntar: "E aí, você conheceu a gente onde? Eu vi que você converteu no nosso site e tal, mas você conheceu a gente pelo site mesmo? Você converteu a gente pelo Google, ou que você veio de uma outra frente?". E isso dá sensibilidade para a gente, até para retroalimentar as nossas estratégias de social e tudo mais, né. Nossa, ótimo. Até um exemplo prático aqui, coisas que eu já vi, assim, a pessoa vai num evento de uma empresa, um evento corporativo, né? E aí nesse evento ela vai lá e pesquisa sobre a empresa, né? O que que é atribuição, o que que a gente vai ver nas nossas ferramentas? Ah, isso aqui é canal orgânico. Só que na verdade ela só pesquisou porque ela foi naquele evento, e naquele evento ela conheceu a empresa e dela o orgânico foi consequência, porque ela já digitou o nome da marca muitas vezes. Então, tem algumas coisas que são tricky, assim, pra gente em atribuição até hoje, né. Tem várias coisas que é claro, tem várias coisas que a gente consegue metrificar do início ao fim, né. Quando a gente coloca a pessoa para dentro da nossa base, a gente faz comunicações ali no e-mail, por exemplo, você consegue ver aí sim, a pessoa logada ali, você consegue ver todos os passos que ela está atingindo, mas você não consegue ver de repente se você faz uma ação na TV, uma ação até de outbound, uma ação na rua, coloca um outdoor, assim, você não consegue metrificar isso também. Então, atribuição super importante olhar, mas eu gosto de não ficar refém disso, porque Exato. a pessoa ela vai consumir, ela vai saber sobre sua empresa de alguma outra forma. Eu posso aqui, ó, tô falando conheci o DNA de vendas, mas eu posso chegar e perguntar para ti, Vini, ou perguntar para alguma outra pessoa que já tem contato, o que que você acha dessa empresa? Vale a pena ou não? Isso Sim. aí a gente não consegue ver ainda, sabe? Isso aqui Uhum. é o boca a boca, né? Que é super importante. Pois é. Não, assim, acho que a gente como marketing é uma coisa que me deixa muito feliz quando o time de vendas fala assim: "Pô, fechei uma puta conta de um ticket altíssimo, o cara falou que conheceu a gente no YouTube", assim, um vídeo que tá lá há alguns anos, às vezes, e é uma maquininha, sabe, acho que o conteúdo também é isso, né, ele vira uma maquininha. É, Você constrói uma reputação que ela só vai a tendência é que ela sempre cresça. Você tem que manter consistência, obviamente, mas se você tiver ali uma consistência e um conteúdo bacana, acho que é um tema que a gente tem que abordar também, acho que isso faz uma diferença grande, né. Então, assim, pensando em conteúdo, o que é que você acha que é realmente um conteúdo útil para o lead nessa jornada? eu acho também que não é nem o formato do conteúdo em si, mas o momento que ele estava e o momento que ele recebeu ou que ele teve acesso a esse conteúdo, que às vezes muda o jogo, né? É a gente conseguir fazer com que fazer um conteúdo chegar no momento que a pessoa está sentindo uma dor específica. Ou às vezes ela não está sentindo essa dor, mas quando ela sentir, ela lembrar da nossa marca. Eu penso que é muito em momento, assim, quando, de fato, assim, quando que a gente, não exatamente o tipo de conteúdo, né, voltando aqui, não exatamente o formato, mas outro é desafiador, né, mas como que a gente no momento, no timing certo, a gente consegue impactar essa pessoa de alguma forma, né? Pra gente abrir os olhos dessa pessoa e ver, nossa, realmente eu estava precisando disso, mas talvez a gente pode ter o conteúdo mais bem escrito ou mais bem produzido aqui. Se a gente está se essa pessoa está no estágio anterior ou posterior, esse conteúdo não tem sucesso. É o mesmo caso de algumas empresas que são super inovadoras, mas elas estão tão à frente do tempo que ainda não tem público, né? Então, o conteúdo aqui, ele pode ser o conteúdo mais incrível ainda, mas se a pessoa ainda não está naquele momento de consumir aquele conteúdo, ele não vai ter sucesso, né? Por quê? Porque você não acertou o timing ali. Então, não sei se estou sendo muito teórico aqui, dá para tentar puxar algum exemplo, mas é muito mais nisso, assim, no timing É, assim, e o atingir o Uber, né, momento aqui da pessoa. o Uber precisou ensinar as pessoas, né, o que é que eles vendiam, né, até que as pessoas entendessem que elas poderiam utilizar aquele serviço, né, demorou um tempo. Demorou. E teve uma briga. Esse teve aí altas brigas, a gente lembra bem. Mas esse ponto é bem importante, que aí tem a ver com a reputação e tem a ver com a educação de mercado, né? De você não vender, não necessariamente querer vender para todo mundo hoje, né? Assim, temos os resultados de curto prazo, temos que vender para quem está pronto para consumir hoje, mas a gente não precisa forçar muito a barra, porque às vezes a pessoa não está no momento mesmo, mas ela vai estar daqui um ano, daqui 2 anos, depende da maturidade, que talvez seja até um pouco mais específico para B2B, assim, né, de maturidade de empresa, mas encontrar esse tempo certo, assim. No caso de educação, por anos, assim, eu na RD fiquei
ajudando assim a empresa a educar e evangelizar o mercado sobre inbound marketing, sobre automação de marketing. E assim, vários clientes conheceram a RD em 2013, 2014 e fecharam em 2018, 2019. Por quê? Porque eles não tinham nenhum negócio pronto lá naquela época para fazer uma compra de um software, sabe? Mas o relacionamento que foi criado ao longo de todos esses anos fez com que, quando eles estivessem no momento, eles escolhessem uma solução que já tem um grau de confiança ali entre empresa e entre pessoa. No SharePay é a mesma coisa, sabe? A gente não consegue vender para todas as empresas hoje. A gente tem o nosso ICP, a gente sabe algumas pessoas que não estão prontas para usar esse produto. Essa é a importância do conteúdo na criação da reputação de longo prazo, assim, com os clientes. Cara, eu acho que também, até trazendo um pouco essa interface entre marketing e vendas que a gente tenta abordar aqui no podcast, é, é muito comum o marketing cair numa vala de achar que está certo, né? De achar que aquela peça, aquele conteúdo é a coisa mais sensacional do mundo. E, em geral, quem está em contato com o cliente no dia a dia é o time de vendas. Quando a gente fala em negócios mais complexos, né, que demandam de uma venda um pouco mais consultiva. Então, assim, nessa sua experiência na RD, na SharePay também, como é que você tem feito essa interface, como é que você tem visto essa interface entre os times para produzir um conteúdo de valor? Em geral, aqui a gente vê muito isso, assim, tanto na agência quanto na consultoria, né? Quando a gente consegue especialistas, pessoas, especialmente em negócios B2B muito técnicos, quando o cara vem e ele explica para a gente, é muito mais fácil do que achar que um redator, uma pessoa que normalmente é formada em jornalismo, em relações públicas e publicidade, vai conseguir escrever um texto, aí eu tô falando mais de um blog, um material rico, para um público super complexo de uma forma que vai ser realmente interessante para aquela pessoa, né? Que vai conseguir fugir um pouco do lugar comum, sabe? Pô, aí você trouxe a velha polêmica, né? Quem que tá certo, quem que tá errado aqui, né? Então, a gente escuta, né? Pô, marketing, parece que marketing faz tudo certo e não quer ouvir a gente. E do outro lado também é verdade, assim. Várias vezes eu já ouvi entre conversas, assim, e assim, a razão ser só do time comercial e marketing não tá entregando os leads bons, marketing não sabe fazer nada. E essa guerra que não tem o menor sentido, assim, né? E já explico por quê, assim, acho que o principal ponto é o seguinte, ó, quem tem muita certeza de algo é porque algo está errado, né? Porque, assim, tem muita coisa mudando, a gente não pode ter tanta certeza assim, acho que a gente tem que mais saber fazer perguntas do que ter as respostas hoje em dia. Seja por questões tecnológicas ou de processos mais modernos, assim, que a gente vive. É uma constante atualização. E aí, falando dessa união, de como que uma área se complementa, não vou nem dizer ajuda uma outra, porque não é favor aqui, se complementa mesmo, porque o objetivo é o mesmo. Eu mudei totalmente a forma de pensar quando eu comecei a não comemorar as metas de marketing se o time comercial não batia as metas de vendas também, que não fazia o menor sentido. E por vezes aconteceu isso, a gente bater metas de lead, ficar feliz, a gente olha lá a meta de faturamento, 70%. Não faz sentido, sabe? Significa que tem alguma coisa errada, significa, de fato, fazendo uma autocrítica, que esses leads que a gente está gerando não estão tão bons assim quanto que a gente pensa, né? Então, o ponto principal aqui é, do lado de marketing, ouvir genuinamente, sim, feedbacks da área comercial, tanto motivos de won como motivos de lost, né? Motivos de won para entender o que deu certo, por que aquela pessoa chegou, uh, falando de inbound aqui, né? Entender como é que ela chegou na solução, como é que ela chegou naquele vendedor, quais foram os passos até ela chegar ali, para entender qual foi o caminho e até encontrar pontos de melhoria, né? E se for motivos de lost, entender o que marketing pode fazer de conteúdo para futuramente rebater essas objeções, que sejam. É, então, esse é um ponto super importante, manter esse alinhamento e isso tem que se retroalimentar, isso tem que voltar para o marketing fazer não somente conteúdos, mas ações também para reengajar esses leads que deram lost e entender mais o negócio. E falando o contrário agora, falando da área de vendas, eu acho super importante quando a área comercial participa também das ações de marketing. Eu acho que é muito valioso. Pode ser escrevendo algum artigo, por quê? Porque assim, a gente não vai esperar que todos os vendedores sejam excelentes escritores, ainda que muitos vendedores escrevam muito bem, muitos vendedores
são autores renomados, né, eu sei disso, mas é outra jogada, é outra pegada. O vendedor ele não está ali produzindo conteúdo, ele está ali para vender. É outra coisa que ele quer nesse momento. A atividade dele principal, vamos combinar, é outra, né? Mas ele pode participar. Toda vez que ele escreve algum artigo, algum post no blog da empresa, e ele assina isso, ou se ele faz isso no LinkedIn, ele se posiciona como autoridade e isso pode surtir um efeito numa negociação, quando ele está falando, principalmente em vendas mais complexas, né? Quando leva ali semanas ou meses para fechar um negócio, você vai criando a sua reputação e vai falando, eu sei do que eu estou falando. Eu tenho esses artigos, ou vai mandando esses artigos ao longo da negociação pro lead, sabe? Tem alguma dúvida sobre uma objeção? Olha só esse artigo que eu escrevi sobre esse ponto. Vai mandando nas cadências de e-mail ali, e é muito mais legal quando nessas cadências nas cadências de e-mail, os artigos são escritos pelo próprio vendedor, e não por uma pessoa do marketing, uma outra pessoa. Só complementando, assim, quando a gente fala de escrever, tem que contar também com a ajuda de alguém de marketing, essa pessoa tem que estar junto para ajudar a tornar o texto atrativo, tá? Eu brincava muito assim, eu fiz muito esse papel por vários anos, então pegava textos com conteúdos muito profundos, mas difíceis de ler. Então, um papel muito de pegar aquela bola quadrada, dar uma arredondada assim, não, agora está pronto. Então, eu não sou dono desse conteúdo, mas eu dei uma ajeitada aqui, eu deixei apresentável, vamos dizer assim. Papel de editor mesmo, né? O papel de editor é fundamental para todo mundo, até para quem escreve, até um escritor tem que ter o seu editor, né? Então, quem não está acostumado precisa ter também. Mas também não precisa ser só texto, né? A gente pode fazer uma própria gravação de podcast, gravação de webinar também, não somente para topo de funil, mas para o fundo também, né? Quando a equipe comercial, em vez de fazer a apresentação personalizada, a apresentação um por um, cliente para cliente, pode ter gravações, né? Pode ter um webinar pré-gravado, onde ela demonstra o produto, onde ela apresenta a solução, e ela manda isso primeiro para o lead, e é um conteúdo que o vendedor produziu isso, né? É um vídeo, né? A gente às vezes tem a gente olha conteúdo, a gente pensa às vezes só texto, mas não é, isso aqui que a gente está fazendo agora é conteúdo também, e ele pode fazer essas gravações e mandar para as pessoas antes, para quando chegar na hora de negociar, chegar na hora da call mesmo, de fechar o negócio, esse lead está muito mais preparado. E vai ser muito mais interessante para ele se ele ver a mesma pessoa, aquela pessoa que gravou um vídeo assim, mostrando produto, mostrando serviço. Às vezes pode ser um vídeo curto, de 3, 4 minutos, sabe? Só para dar uma pré-reunião mesmo, sabe? Só para alinhar as expectativas. Eu acho que isso é muito valioso. Então, eu acredito, resumindo aqui, para fechar, eu acredito muito nessa troca. Eu acredito muito marketing e vendas trabalhando juntos. Não é à toa que várias áreas, várias empresas, aliás, têm estruturas conjuntas, principalmente empresas pequenas. Tem áreas de marketing e sales, por exemplo, onde tem alguém que faz um gestor que cuida disso. Ou muitas vezes algumas empresas maiores têm a área de CRO e às vezes marketing está embaixo, sim, vendas também, porque a gente está falando de receita e receita começa no marketing, passa por vendas e depois continua com produto ou com customer experience ou customer success e por aí vai, né? Assim, eu vejo muito a necessidade hoje do time comercial, em alguns momentos, colaborar mesmo. Entender que, às vezes, quando a gente do marketing pede para o cara ajudar a gente a construir um conteúdo, aquilo ali vai retornar para ele, sim. E de uma forma muito mais fácil, Claro, porque ele conhece muito mais da linguagem em muitos momentos daquele cliente, como é que aquele cliente fala, como é que ele se comporta, quais são as objeções. Então, eu acho que quem é profissional de venda, está ouvindo, vendo a gente, pensar o seguinte: quando o marketing chega lá para te encher o saco um pouquinho, assim, vamos gravar um vídeo, vamos construir um texto, se dedique. Isso realmente isso dá resultado para você. Não acho que isso fica no campo só das ideias, da coisa bonitinha que vai sair, não. Isso te gera autoridade, isso te gera vendas, negócios. Então, acho que vale muito a pena construir isso em conjunto mesmo, né? Cara, pensando assim, quando a gente. Você esteve à frente aí, né, como conteúdo da RD durante 5 anos? Não sei quantos anos você ficou fiquei 5 anos e meio na RD, legal. Na RD, bastante tempo. Como é que foi esse processo, assim, de escalar uma produção de conteúdo? Porque, assim, eu não faço ideia de quantos conteúdos a RD lança por mês, porque deve ser uma coisa absurda, porque, assim, todo dia eu recebo e-mails, não sei. Tem muita coisa, sai muita coisa. Então, como é esse processo, assim, acho que para quem já tá rodando uma estrutura de conteúdo mínima, e como é que você vê
caminhos para escalar isso. Claro que cada empresa tem o seu tamanho, a RD tem uma necessidade de crescimento que 90% das empresas brasileiras não têm. Então, eles têm uma necessidade de aceleração muito rápida, por conta de todos os investimentos feitos e tudo mais. Mas para quem quer acelerar o conteúdo, para quem quer escalar isso, como é que vocês faziam e como é que você enxerga isso? Ó, basicamente tudo isso que a gente está comentando aqui sobre a área comercial ajudar a área de marketing foi o que a gente fez na RD. Então, se alguém da época aí se estiver me ouvindo, acho que vai lembrar que eu fui o cara que enchia muito o saco de todo mundo para pedir mesmo para a galera escrever, produzir texto ou fazer webinar. Eu era até às vezes insistente assim, porque eu via bastante valor e eu sabia que isso ia gerar resultados lá no fundo do funil também, sabe? É que às vezes a pessoa tem muita demanda, tem muita conta para fechar, tem muito cliente para ligar que de fato, eu entendo, de fato falta tempo para ela parar e escrever alguma coisa, né? O dia a dia de vendas é muito corrido. E às vezes nem todo mundo consegue ou se organizar ou não consegue tempo mesmo para fazer essas coisas. Mas foi fundamental para a gente conseguir fazer esse volume de conteúdo que nem você falou de não ser tão grande de você não conseguir acompanhar. E a gente optou por fazer bastante justamente para pegar pessoas em diferentes momentos e falar de uma gama bem extensa, bem ampla de assuntos relacionados a marketing digital e vendas e inbound sales também na época. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz assim logo que eu comecei na empresa 2015, a área de conteúdo super enxuta na época, não lembro, tinha o quê? 2, 3 pessoas e tinha um desafio aí de ter um post por dia, dava aí mais ou menos uns 20 blog posts por mês, só no blog da Resultados Digitais, mais materiais ricos, na época eram uns, cara, eu acho que era 2 ou 4 e-books por mês, assim, também, na verdade materiais ricos, né, às vezes e-books, às vezes webinars, às vezes kits, às vezes planilhas, que a gente fazia bastante também. Então, era muita coisa para poucas pessoas fazerem e darem conta, né? Por mais que a gente fosse Startup, cara, né? por mais que fosse a nossa missão de fato e eu sempre fui da linha assim, eu posso ficar horas aqui para escrever um artigo sobre técnicas de inbound sales, né, ou de como rebater objeções, mas eu tenho certeza que se alguém da área comercial falar 5 minutos comigo, vai ter muito mais conteúdo ali do que 4 horas de pesquisa. Então, não adianta, eu posso escrever o texto mais bonito aqui, mas não vai ter o valor que aquele vendedor, aquela vendedora tem, porque ela está no dia a dia, ela É, está vivendo aquilo de forma muito intensa. não, é até engraçado, porque, querendo ou não, marketing e vendas, a gente ainda tem a prerrogativa de ter muito conteúdo na internet, né? Claro que quando vocês começaram, era menos, né? Não tinha tanto conteúdo assim de Tem inbound e muita tudo coisa. mais. Sim, Mas tem muita coisa, e tem coisa em inglês e tal. Só que quando a gente vai para outras áreas, quando a gente vai para negócios complexos, B2B, cara, o time de vendas ele é fundamental. Não tem como você construir um conteúdo que o time de vendas não consiga ajudar. Às vezes não é é, nem o time de vendas, é o time de engenharia do cliente, o time técnico do cliente que conhece daquela dor, sabe? Então, acho que tem até quando a gente fala de empresas que estão fora desse nosso circuito de marketing e vendas, essa dor ela ainda é mais latente, né? total. Tem diferenças, né? Aqui vai variar do modelo de negócio. Por exemplo, produtos, por exemplo, como eu falei, esse mouse aqui, eu não preciso que um vendedor escreva sobre esse mouse aqui, para e-commerce, para comprar um tênis, né, de corrida, para comprar um óculos, fazer conteúdo para e-commerce, não necessariamente precisa, né? Eu acho que é mais simples aqui o caso. Quando a gente entra nessa linha de vendas um pouco mais complexas, quando a gente vende não somente bens ou produtos, quando a gente vende soluções, né, eu acho Sim. que aí os times entram. E aí não só o time comercial, mas o time de suporte, ou CS, o atendimento, time de produto também, super importante para fazer esses apoios. Então, assim, a minha dica para quem é um time de uma pessoa ou um time de 2 pessoas mesmo e tem que escalar conteúdo, é tentar envolver o restante da empresa nisso. Tentar vender a importância que é produzir conteúdo para as outras pessoas também atingirem as suas metas. E isso não é só uma frase bonita, não, isso é real mesmo. A gente sabe que o marketing ajuda toda a empresa a cumprir os seus objetivos, né? Legal.
Pra gente finalizando aqui, tá, Fábio? Hoje a gente falou muito da RD, né, mas hoje você não tá mais, né, você tá na SharePay, como a outra posição, né, você saiu de conteúdo especificamente para marketing como um todo. Como é que foi esse processo e como é que o conteúdo te ajudou a fazer essa transição, né, e como é que hoje em dia vocês produzem conteúdo e quais dicas você gostaria de dar aí para quem está nos ouvindo? Legal, eu acho que é um processo foi natural, assim, no meu caso, quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente já está fazendo marketing. O escopo é um pouco menor, porque a gente olha mais para o conteúdo em si, para as ofertas, para as estratégias de redes sociais, estratégias de SEO, estratégias de YouTube e por aí vai. Mas, no final das contas, quando a gente olha isso dentro de uma célula de inbound, a gente não consegue evoluir dentro de uma área de inbound marketing sem olhar outras coisas de marketing também. E sem olhar vendas também, né, que é o ponto principal aqui. Então, para mim é desafiador porque eu acabo olhando, antes eu era responsável pela área de marketing de conteúdo, que talvez dê para traduzir para uma célula de inbound marketing que a gente tinha ali. E hoje é marketing como um todo. Então, hoje eu acabo olhando também para branding, para product marketing, para eventos, para geração de demanda, enfim, para todas essas pequenas caixinhas que estão embaixo do marketing. E a minha experiência de 5 anos dentro de uma estrutura de inbound marketing facilitou esse movimento. Então, eu acho que assim, é super importante quando a gente olha em qualquer posição que a gente esteja, é a gente se colocar, mesmo que a gente não esteja lá ainda, mas a gente tentar se colocar num nível acima para ganhar esse conhecimento, né? E para mesmo que você não seja cobrado, assim, mesmo que eu jamais fui cobrado por product marketing quando eu estava na RD, eu já gostava de olhar para isso porque não estava trabalhando nisso, né? Não tinha experiência prática, mas eu gostava de olhar, eu gostava de sentar com as pessoas, conversar com todo mundo sobre isso. E quando a gente olha para o marketing, a gente tem que olhar o todo mesmo, tem que olhar o mercado, a gente tem que olhar todas as áreas. Se a gente fica olhando só conteúdo, a gente morre na praia, né? Conteúdo é importante, mas o que é conteúdo sem distribuição? O que é conteúdo sem alinhamento com vendas? Conteúdo desconectado do produto, né? O que é conteúdo desconectado do propósito e dos objetivos da marca? Não dá certo. Foi desafiador, mas foi natural esse movimento, que era uma coisa que eu estava buscando já de ampliar um pouco o meu escopo, né? Primeiro, é, eu sou uma pessoa da comunicação, eu sou uma pessoa do conteúdo. Eu nasci desde que é, eu não posso falar desde que eu nasci, né? Porque eu não falava ainda. Né? Mas, desde que eu me lembre, assim, eu queria escrever, eu queria trabalhar com conteúdo. Eu fiz faculdade de jornalismo, então eu comecei já com comunicação desde cedo. Eu fiz o meu primeiro blog em 2007. Era um blog totalmente pessoal, né? É verdade, mas desde cedo eu já queria me comunicar e queria usar a internet para isso. Eu queria usar as tecnologias, né? Mais modernas da época. No caso, 2007 era a Blogspot, né? Para quem é velhinho aí lembra. E aí depois eu fui em 2012, eu fiz o meu primeiro blog em barra empresa também, onde eu consegui monetizar e eu consegui de fato começar a rentabilizar o meu trabalho. Fui para a RD em 2015 e em 2021 assumi o desafio do SharePay e coisas bem diferentes, né? Bem diferentes do que o que eu estava habituado. Desafios muito legais, mas eu acho que aqui o estágio que a gente está hoje é muito mais ainda num estágio de a equipe é bem mais enxuta, né? Um estágio ainda mais de posicionamento de produto. O SharePay hoje, só para usar 30 segundos aqui para explicar, é uma plataforma que a gente está chamando de plano de saúde financeira para colaboradores de empresas. Então, é um benefício financeiro em que as empresas compram para os colaboradores usarem, né? Um modelo B2B2C, onde as pessoas podem acessar o salário em tempo real, ou seja, não precisa esperar até o dia 5 para sacar. Hoje, estamos gravando aqui nesse dia eu consigo sacar a fração do meu salário em tempo real, não preciso esperar. Consigo adiantar meu 13º, consigo fazer pagamentos também com vários descontos de parceiros, né, de telefonia, e por aí vai. Eu consigo organizar o meu salário de maneira inteligente para que não aconteça aquilo que já aconteceu muito comigo quando que eu era muito desorganizado, que era sobrou mês, né? Sobrou mês no fim do salário. Entendi. Então, a gente está então num desafio de mais de posicionamento, né, de posicionar a marca e posicionar o produto como
algo relevante e diferente mesmo. E a gente está fazendo isso através de conteúdo, né? Justamente através das nossas postagens no blog, através das nossas comunicações em e-mail, através das nossas redes sociais, através das assessorias de imprensa, através dos eventos que a gente participa. Então, pode ver que tudo se guia, né? Pode ver que tudo está conectado aqui nas caixinhas e que vai também para todas as apresentações comerciais, né? Hoje a gente apoia muito o time de vendas fazendo as apresentações comerciais para eles, né? A gente entrega templates de pitches comerciais. Essa é a nossa história, essa é a nossa narrativa, é assim que a gente quer se posicionar, é assim que a gente gostaria que vocês falassem para o mercado, para os clientes, o que a gente é, o que a gente faz, porque isso aqui está coerente com a marca e está coerente com o que o produto entrega também. Flávio, obrigado pela sua participação, obrigado pelos insights, acho que foi bem valioso. Acho que a gente se conhece há alguns anos, a gente já construiu conteúdo em conjunto, DNA e RD. Espero que a gente Sucesso, possa né? construir, espero que a gente possa construir conteúdo também na SharePay agora. Desejo sucesso e, assim, aqui está aberto, querendo falar de novo, querendo trazer algum insight, alguma novidade, sinta-se à vontade, tá bom? Obrigado, Vini. Agradeço muito pela participação. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, né? Agora, nesse momento. Obrigado pelo tempo. Queria deixar o canal aberto aí também, pessoal, para quem gostou, para quem não gostou, sugestões, dúvidas, feedbacks, reclamações aqui, deixar o guichê aberto. Vocês podem me adicionar no LinkedIn. Possivelmente eu vou ser o único Flaub do LinkedIn. Se vocês colocarem Flaub na busca do Google, eu vou estar em primeiro para uns 20 ou 30 resultados, né? Então, eu gosto de falar que a minha mãe é uma profissional de marketing, porque em 1987 ela foi SEO first, ao colocar Flaub, ao batizar o filho dela como Flaub. Então, isso facilitou muito. Então, deixo o meu canal super aberto para a gente trocar, né? Principalmente LinkedIn, que é o que eu tenho usado mais, e o meu site pessoal também, flaub.com, a facilidade também de poder ter só o nome próprio e o .com depois, onde eu escrevo algumas coisas, algumas ideias de marketing, de negociação e sobre a vida como um todo. Vida, trabalho e por aí vai. Obrigado, Vini. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, chegamos ao final do Ciência da Venda Podcast. Hoje falamos sobre conteúdo para vendas. Muito obrigado pelo Flávio e pela participação. Acho que foi bem legal, bem enriquecedor. Você que nos assiste, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para acompanhar os próximos episódios e conteúdos extras. Também deixa o like. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode escrever nos comentários que o nosso time vai lá responder. Então, é um espaço para você nos ajudar e a gente trocar essas ideias, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.